Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Trocar, se eu sempre amaré a esta cruz, em seus triunfos mi glória será. E algum dia, em vez de uma cruz, mi corona Jesus me dará. É o que nós estamos celebrando hoje. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Jesus é maravilhoso. Jesus é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo se entregou por você e por mim. Glória a Jesus. Ele entregou a sua vida por nós. Eu gosto muito do culto de Santa Ceia. Eu gosto muito de lembrar que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue de maneira significativa para salvar as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele traz aqui o relato mais antigo a respeito da Santa Ceia. Ele é anterior aos evangelhos. Ele é mais antigo do que o evangelho que Mateus escreveu, Marcos, Lucas, João. Paulo escreveu daquilo que o próprio Senhor lhe havia dito. Ele disse: o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, deu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Como se estivesse dizendo: fazei isso para lembrar de mim, não se esqueçam de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Era como se ele estivesse dizendo: olha, se reúnam para se lembrar de mim. Se reúnam para se lembrar do meu corpo partido. Se reúnam para se lembrar do meu sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue da nova aliança. O sangue do Novo Testamento. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, deste cálice ao Novo Testamento, no meu sangue. Se ele era o Novo Testamento, é porque tinha um testamento velho. Tinha um testamento antigo, ele estava dizendo: esse aqui é o novo. Esse aqui já não é mais o velho, este aqui é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento é diferente do Antigo. O Antigo apontava para a morte, mas este aponta para a vida. O Antigo apontava para a culpa, mas este aponta para o perdão. O Antigo apontava para a justiça, mas este aponta para a misericórdia. O Antigo apontava para a lei, mas este aponta para a graça. Glória ao nome de Jesus. E eu fico pensando, amados, que o dicionário do Aurélio diz que um testamento, e nós temos aqui muitos irmãos advogados, não é? Diz que o testamento é um documento que alguém faz de livre e espontânea vontade, passando os seus bens para outrem, para outras pessoas, depois da sua morte. Então, testamento é alguma coisa que alguém faz porque tem alguma coisa para deixar para os outros.
Não é verdade? O Senhor Jesus Cristo disse que ele deixou um testamento no sangue dele. Ele estava dando um testamento. É alguma coisa que alguém faz de livre e espontânea vontade. Jesus não foi obrigado a morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Ele o fez de livre e espontânea vontade. Ele disse assim: ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Eu entrego a minha vida de maneira voluntária. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la. Ninguém vai tomar a minha vida. Jesus morreu por você porque Ele quis. Jesus morreu por você porque Ele lhe amou. Jesus não morreu por você simplesmente para cumprir uma obrigação. Ele não foi ao empurrão, ele não foi porque era obrigado. Não, é verdade que era pesado morrer por você e por mim, por causa dos nossos pecados. Aquele que nunca pecou, morreu por nós. E isso era com certeza pesado. Mas Jesus morreu. Ele fez um documento de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade, ele faz um documento passando os seus bens para outras pessoas. Geralmente as pessoas que fazem um testamento, não é? São pessoas muito abastadas, pessoas que têm muitos bens para deixar, fazem isso de uma maneira solene, num documento muito bonito, num papel especial, uma caneta de ouro com tinta especial. Ele assina solenemente o seu testamento, passando a sua riqueza para outrem. O Senhor Jesus, ele fez o nosso testamento e ele escreveu numa madeira, na cruz do Calvário. Era ele próprio. A caneta era os cravos da cruz e a tinta era o sangue de Jesus, que foi vertido por nós na cruz do Calvário para nos deixar o Novo Testamento. Eu fico pensando, Jesus disse assim: o Novo Testamento no meu sangue. Testamento no sangue de Jesus significa nós temos herança no sangue de Jesus. Que herança nós temos no sangue de Jesus? Nós vamos encontrar na palavra de Deus pelo menos umas 3 ou 4 vezes que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue de maneira significativa para nos deixar uma herança. A primeira vez que nós encontramos Jesus Cristo vertendo o seu sangue de maneira significativa foi depois daquela noite em que ele parou a Páscoa e instituiu a nova Páscoa, o Novo Testamento. Ele instituiu a Santa Ceia do Senhor. Ali terminou a lembrança do Egito para começar uma nova etapa, a lembrança da redenção da nossa alma pelo Calvário, pela cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós. Ele sai dali com os seus discípulos e fala assim: a minha alma está angustiada, mas com angústia de morte. Ele disse: vamos orar. Vamos ali, aquele lugar que ele sempre ia para orar, aquele cantinho gostoso que a gente tem de orar, sabe? Aquele lugarzinho, a gente pode orar em qualquer lugar, mas aquele lugar parece que é especial, é ou não é? Tem aquele cantinho que a gente gosta de orar. Jesus tinha aquele cantinho ali no Monte das Oliveiras, ele tinha um cantinho ali que ele gostava de orar, um jardim, um horto, um Getsêmani, e dizem os historiadores que não era todo mundo que tinha acesso ali, por alguma razão Jesus tinha acesso àquele lugar. E ele foi ali para orar, convidou os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, estavam ali com ele, e ele se distanciou à distância do tiro de uma pedra e foi orar só. Falou para eles: fica aqui e velem comigo. E o Senhor Jesus começou a orar, e eu sei que você conhece bem a Bíblia e se lembra que a oração do Senhor Jesus era: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. E a Bíblia diz que ele foi posto em agonia e o seu suor se transformou em grossas gotas de sangue que corriam até o chão. O sangue da aflição. A Bíblia diz que ele volta, encontra os seus discípulos dormindo, volta a orar, e volta outra vez, e volta a orar, e ali depois o seu
o seu sangue começa a ser vertido pelos seus poros, enquanto ele dizia: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade se faça. A primeira herança que você e eu temos no sangue do Senhor Jesus Cristo é a herança de fazer a vontade de Deus na nossa vida. É a herança de não sermos obrigados a viver debaixo da baioneta do nosso eu, da espada do nosso próprio eu. É ruim quando a gente é dominado pelo nosso próprio eu, não é? É difícil, especialmente uma pessoa que tem esse temperamento assim tímido como eu, que fala pouco, não é? E às vezes a gente fala alguma coisa e quer morder a língua, não é? Falou, meu Deus, mas por que eu falei? E a gente se arrepende porque falou, porque é o nosso eu. O nosso eu, a nossa carne, às vezes, ela quer ser tão agressiva. Nós não conseguimos controlar o nosso eu. E parece que, às vezes, a gente fala, olha, para mim não tem jeito. Existem pessoas que, amarradas pelo pecado, estão lá fazendo a vontade da carne e dizem, para mim não tem jeito. Mas nós temos uma herança no sangue de Jesus. Tem jeito sim. Para você não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. No sangue de Jesus nós temos a herança de não viver debaixo do nosso próprio eu. O que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo é: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por que Jesus estava querendo abdicar daquele momento? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O que era aquele cálice que ele tinha que beber? O que continha aquele cálice que ele tinha que beber? Será que eram os açoites? Será que era a coroa de espinhos? O que será que Jesus estava temendo? Será que ele estava temendo apanhar? Estava temendo o sofrimento? Não. Aquele cálice era o cálice que continha os seus pecados e os meus pecados. Era como se Jesus estivesse dizendo para o Pai: Pai, eu posso apanhar, eu posso ser coroado de espinhos, eu posso ser açoitado, eu posso ser caluniado, eu posso ser humilhado, eu posso ser cuspido, qualquer coisa, mas até aqui eu nunca pequei. Até aqui eu nunca pequei. Tem algum outro jeito de resgatar a alma dele sem que eu tenha que carregar pecado? Se for possível, passa de mim este cálice. Ou a nossa salvação custou muito caro, igreja do Senhor Jesus. A nossa salvação custou o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa salvação custou Jesus carregar os nossos pecados na cruz do Calvário. Custou o Senhor Jesus Cristo se fazer pecado por nós. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi tido como desprezível aos homens, um de quem ninguém fazia caso, mas ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pelo sangue de Jesus nós podemos ser livres do nosso eu. Pelo sangue de Jesus nós podemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos herança no sangue do Senhor Jesus Cristo. E daqui a pouco você se lembra, chegam os soldados, aquela cena que eu acho tão interessante, né, dos soldados. Eu tinha vontade de ver essa cena. Os capitães chegam e Jesus fala: vocês estão buscando quem? E ele fala assim: a Jesus de Nazaré. E Jesus diz assim: sou eu. E quando Jesus diz sou eu, eles recuam e caem por terra, todo mundo, só porque Jesus diz sou eu. E você se lembra daquelas cenas, né, importantes na Bíblia Sagrada? Naquele momento Pedro puxa a espada e arranca a orelha do Malco, o servo do sumo sacerdote. Eu acho que ele queria arrancar a cabeça dele, irmão. Eu nunca vi ninguém dar uma espadada para arrancar uma orelha. Como é que a pessoa vai pagar uma espada para dar? É difícil. Acho que ele foi para arrancar a cabeça. Ele virou e levou a orelha dele embora. E o Senhor Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada. Deixa comigo, não se preocupe, eu estou no controle. Não se preocupe, faça a sua parte. Aquela que eu pedi para você, vigiar e orar. Lembra? Fica mais um pouquinho comigo lá, vigiando e orando. Não se preocupe que a solução é minha. Você está entendendo? Faça a sua parte. Não precisa da espada, a solução é minha. A nossa espada, irmãos, a nossa guerra, a nossa arma,
Todo o nosso conjunto bélico está consubstanciado nessa espada aqui, olha. A palavra de Deus, a espada do Espírito. Glória a Deus. E não há coisa alguma na terra que tenha mais poder do que esta palavra. Não tem nada que seja maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A espada do Espírito. Deus falou, não se preocupe, vai acontecer, vai cumprir. Glória a Jesus. Dali ele é levado à presença de Anás e Caifás, e você se lembra, não é? Levado diante de Pilatos, Pilatos manda para Herodes, volta o Senhor Jesus Cristo, agora no meio daqueles algozes ali, que fazem uma coroa de espinhos para zombar dele. Eu fico imaginando, irmãos, como é que alguém faz uma coroa de espinhos? Né? Deve machucar, alguém está fazendo aquilo, lidar com aqueles espinhos, porque eram cravos grandes. Eles fazendo aquela coroa, certamente se machucando e rindo ao mesmo tempo, talvez sangrando, mas valia a pena aquela zombaria para vê-lo coroado de espinhos, para ver o rei dos judeus coroado de espinhos. Uma capa púrpura, coroa de espinhos. Eles se dobravam na frente dele, zombavam dele e diziam: salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. E o sangue corria pela sua face. É a segunda vez que ele derrama o sangue para nos dar herança. Nós temos sangue, nós temos herança no sangue da coroa de espinhos. Nós temos herança no sangue da coroa de espinhos, em nome de Jesus. Gênesis 3,15, a palavra de Deus diz: quando Adão pecou, o Senhor disse a ele: Adão, a terra, ela te produzia tudo o que você queria, mas agora você vai ter que comer do suor do teu rosto, Adão. Você vai comer do suor do teu rosto, você vai ter que lavrar a terra e comer da terra. A terra que te produzia bons frutos, você podia comer e colher, escolher e comer e simplesmente administrar a terra. Agora você vai ter que trabalhar a terra, você vai ter que fazer isso para você poder comer, Adão. A terra que te produzia bons frutos, agora vai te produzir espinhos e cardos. Os espinhos eram como um sinal da maldição, da miséria humana. Daquele que tinha tudo no Éden, tinha as benesses do Senhor, e a riqueza do Senhor estava ao seu redor e ao seu redor. Agora ele tinha que sofrer e trabalhar com o suor do seu rosto para ganhar o seu pão. Mas no dia que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ele ainda tinha sobre a sua cabeça aquela coroa de espinhos, e o seu sangue havia sido derramado, e ele estava dizendo: você que é salvo e lavado no sangue de Jesus, não está debaixo de maldição de miséria. O Senhor vai lhe abençoar. Você pode passar por luta, pode passar por tristeza, mas o Senhor conhece a sua fidelidade, o Senhor conhece o seu esforço, o Senhor conhece a sua lealdade. Você que é fiel ao Senhor, o Senhor tem herança para você. Você não vai morrer na miséria, você não vai ser miserável, você vai ser abençoado. Nós não somos amaldiçoados, nós somos abençoados pelo poder do sangue de Jesus. Tem herança no sangue, diga: tem herança no sangue. Tem herança no sangue para você. Toma posse da tua herança. Ali Jesus Cristo é levado diante da multidão, escolhem a Barrabás e Pilatos manda que ele seja açoitado. Irmãos, essa é uma cena da Bíblia que sempre dói no meu coração, porque nós aprendemos a amar Jesus. É ou não é? Nós aprendemos a amar o Senhor Jesus porque Jesus é muito bom. Jesus é maravilhoso. Olha, nós começamos a gostar de Jesus por causa das coisas que ele fez por nós. É verdade ou não é? Ele nos conquistou por causa do sacrifício, por causa das bênçãos. Mas depois de andar com Jesus, nós amamos a Jesus por quem Ele é. Por causa do caráter do Senhor Jesus Cristo. Por causa da imutabilidade dEle. Você e eu não somos imutáveis. No dia que você amanhece o dia e chuta o pé da cama com aquele dedinho que tem o calo, pronto.
Jesus não, ele é igual, sempre igual. Sempre igual. Você vai para Jesus, ele é igual. Ele é sempre igual, ele sempre está à sua disposição. Ele sempre quer lhe abençoar, sempre quer lhe ajudar. Ver Jesus sofrer com os açoites dói no nosso coração. Dói na nossa alma. E eu fiquei pensando quando li essa passagem há muitos anos, analisando, pensando, Jesus, que herança eu posso ter de um sofrimento tão grande como esse? Os açoites. Aqueles açoites, dizem os historiadores, que na ponta daqueles chicotes eram de couro e na ponta tinha pedaço de osso. Quando batia, cortava a carne, rasgava o couro, o sangue corria. De novo, eu me lembro de Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras. Pelos seus açoites. Nós fomos sarados. Tem herança para você no sangue de Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tínhamos uma irmã lá em São Paulo. Era uma mulher de Deus. Muito usada por Deus. E ela tinha aquele problema na tireoide, tinha aquele papo, né? Tireoide crescida assim, a gente chamava de papo. O nome dela é Irmã Perpétua. E se eu não me engano, ela era pernambucana. E ela, desculpe, a Irmã Perpétua, um dia ela estava orando e pedindo que Jesus a curasse daquele problema. Jesus, tira esse papo daqui, lava esse papo no teu sangue, Jesus. E ela sentiu a presença de Deus de uma maneira tão gloriosa. Quando terminou a oração, ele disse: pastor, posso dar um testemunho? O pastor disse: pode. Aí ela foi ao púlpito e disse: irmãos, estão vendo esse papo aqui? Hoje Jesus me curou dele. Os irmãos ficaram olhando assim: mas como ele está aí ainda? Os irmãos estão vendo aqui, não estão? Mas eu já estou curada. Jesus já me curou. Eu já estou curada. É a herança do sangue de Jesus. E ela disse: eu vou dar testemunho em todo lugar que eu for. E começou a sair dar testemunho em todo lugar, dizendo: Jesus me curou, irmão. Está vendo esse papo aqui? Jesus me curou. E as pessoas ficavam olhando: mas como é que pode uma coisa dessa? Como pode isso? Ela disse que Jesus curou, mas o papo ainda está aí. E quando foi numa manhã, o dia amanheceu, a irmã Perpétua levantou. E quando foi ao espelho, olhou: cadê o papo? Tinha desaparecido. O sangue de Jesus tem poder. Eu não sei quantas pessoas aqui já foram curadas de males que os médicos dizem não tem jeito. Esse não tem jeito. Esse é câncer. Essa doença é maligna. O tumor é maligno. Mas Jesus é benigno. Jesus é maravilhoso. Jesus é glorioso. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Onde estão aqueles que foram curados aqui por Jesus? Alguém que já foi curado alguma vez? Cristo cura sim, é herança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos herança pelo sangue de Jesus. Anteontem nós demos testemunho ali na Princesa do Agreste com o pastor Ailton Júnior. Na minha infância eu sofri muito de bronquite asmática. E eu não podia, irmãos, brincar com meus irmãos, por exemplo, em casa, no quintal, de correr e correr atrás um do outro, de pega-pega. Eu não podia fazer isso, porque se eu fizesse aquilo, naquela noite lá em casa ninguém dormia. Eu chiava mais do que panela de pressão. Hoje em dia está perigoso fazer isso, né? Que diz que a gente está zombando dos outros. Mas a verdade é que eu ficava exatamente desse jeito. Meu pai me levava para o hospital muitas vezes para me colocar no pronto-socorro, no balão de oxigênio. Tinha umas bombinhas antigamente, não é? Que a gente apertava assim e a gente aliviava um pouquinho. Aí apareceu um remédio novo, né? Tecnologia nova, era um tubinho de vidro, um vidro grosso com uma borracha em volta, e era um spray, apertava, aliviava, chamava Isoprel. Aí depois veio o tal do Aerolim, né?
todos esses remédios para bronquite asmática, eu passei por tudo isso aí. E nada disso, irmãos, já estou parando. E nada disso resolvia o meu problema. Eu fiz natação, fiz fisioterapia, tudo que você imaginar. O meu médico era o doutor Meirelles, e ele sempre estava me examinando e sugerindo à minha mãe esse e aquele tratamento. E, afinal das contas, uma madrugada eu estava morrendo. Eu tossia muito, colocava sangue pelo nariz, os meus lábios estavam roxos, as minhas unhas estavam roxas. Eu estava muito, muito desesperado. Eu sempre dormia com 2, 3 travesseiros, porque eu tinha que ficar mais sentado do que deitado para conseguir dormir. Naquela madrugada, meu pai e minha mãe chegaram aos lados da minha cama, e meu pai bateu a mão no meu peito e começou a orar e disse: Jesus, lava o pulmão do Joel no teu sangue, Jesus. Cura o Joel, Jesus. Quando terminou aquela oração, ele disse: meu filho, tenha calma, tenha paciência. O papai já chamou Jesus e Jesus já está vindo para te curar. Eu disse: papai, então abre depressa a porta da sala, porque ele não precisa nem ficar batendo. Quando ele chegar, ele já vai entrando logo de uma vez. Eu estava desesperado, eu estava morrendo. Foi a última noite que eu agonizei com bronquite. Naquela noite, o Senhor Jesus, que sofreu os açoites na cruz do Calvário, lavou os meus pulmões no seu sangue, purificou da minha enfermidade. Jesus me curou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a última vez que Jesus verteu o seu sangue foi quando ele abriu os braços na cruz do Calvário, os cravos da cruz, o sangue derramado, o lado furado, saiu água, saiu sangue, e ali a nossa redenção estava coroada. Agora, com o sangue da cruz, os nossos pecados estão perdoados. Eu poderia ter morrido de bronquite, mas eu ia morar no céu. Eu posso não ter nada na vida, posso não ter nenhum bem, mas eu vou morar no céu. Não importa se eu sou bravo ou se eu sou manso, o importante é ser lavado no sangue de Jesus e morar no céu. O sangue de Jesus tem herança para a sua vida. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Semelhantemente também, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Tem um testamento para você. Você tem uma herança. Glória a Jesus. Desculpe, pastor, eu ouvi esse testemunho e eu não posso deixar de contá-lo. O pastor Chuck Colson, ele era secretário de Estado do presidente Richard Nixon nos Estados Unidos. Ele se converteu na cadeia e saiu pregando o evangelho. E quando um dia chegou numa cidade pequena, depois de pregar no culto pela manhã, ele foi a um restaurante pequeno e sentou-se com a sua esposa para ali ele almoçar. Quando ele estava sentado com a esposa, chegou um cidadão e disse: posso sentar aqui, moço? Ele disse: pode. E a pessoa sentou-se, era um homem muito alto, sentou-se ali e disse para ele: sabe, moço, nessa cidade tinha um menino, que esse menino era filho de uma prostituta. Ela morava fora da cidade. E esse menino não sabia quem era o pai dele. E quando ele ia para a escola, as crianças na escola zombavam dele, falavam para ele: ei, quem é teu pai? Ei, quem é teu pai? E aquele menino tinha um trauma, ele tinha um complexo muito grande. Qualquer lugar que ele chegava, ele saía logo para não ser reconhecido. Aos sábados, quando ele ia com a mãe para a cidade para fazer compra, ele dizia que os olhos das pessoas parecem que faziam buracos nas costas dele. Lá vai ele. Olha a mãe dele, olha ele, olha a mãe dela, olha a mulher e o menino. E um dia trocou o pastor da igreja e ele gostou tanto da mensagem do pastor que ele esqueceu de sair antes da mensagem. Antes de terminar o culto, depois da mensagem. E quando terminou o culto, o pastor falou: ninguém se levanta. Hoje eu quero cumprimentar cada crente. E foi para a porta da igreja cumprimentar um por um. E quando chegou na vez dele, o pastor olhou para ele e disse: meu filho, quem é você? Eu não estou lembrando de você. Quem é o seu pai? Ele olhou para o pastor e disse: será que até o pastor vai zombar de mim? Aí o pastor ficou olhando para ele, viu que ele ficou assustado. O pastor disse assim: eu já sei quem você é. E o menino disse: pronto, descobriu. Eu sei quem você é. Como é que eu não notei logo os traços da família em você? Meu filho, você é um autêntico filho de Deus. Meu filho, você tem uma grande herança. Vai, meu filho, toma posse da tua herança.
Aquele menino virou um cantor evangélico e por 2 vezes foi governador do estado do Missouri, nos Estados Unidos da América, porque nós temos herança pelo sangue de Jesus.